igreja, Pai do Senhor, amados do Senhor. Bora meditar? Hoje nós vamos estar a meditar sobre a pessoa e o espírito de Jezebel. Quando está a falar de Jezebel, está a falar muito mais é muito mais do que maquiagens, vai muito mais além da sensualidade. Quando está a falar de Jezebel, está a falar de feitiçaria, está a falar de controle e manipulação, está a falar de imoralidade sexual de forma muito intensa, nesse caso prostituição, adultério, fornicação, sedução, orgias. Quando está a falar de Jezebel, está a falar de idolatria, está a falar de adivinhação, falsas profecias, está a falar de doutrinas diabólicas, mistério de Satanás envolvidos, está a falar de opressão, intimidação e perseguição aos santos profetas do Senhor e etc. Então, é um tema muito interessante. Eu vou estar aqui a falar de Jezebel no contexto bíblico, de acordo com a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento. E também vamos estar a falar no Novo Testamento, em Apocalipse 2, a partir do verso 18 para baixo. Vou estar a falar de Jezebel na igreja, como é que o espírito de Jezebel tem atuado nas igrejas e como eu fui vítima do espírito de Jezebel na igreja e também como fui vítima do espírito de Jezebel familiar, né? Então vai ser muito interessante, que o Senhor me conceda a graça. É um tema muito interessante, pertinente também, e eu vou precisar mesmo de muita graça, porque vou estar a falar de assuntos muito profundos, muito profundo mesmo, mas o Senhor é comigo, que o Senhor me conceda a graça. Então vamos começar, né? Não tem como nós entendermos a Jezebel que o Senhor Jesus Cristo fala lá em Apocalipse 2, 18 para baixo, sem nós primeiro meditarmos a Jezebel lá no Novo Testamento. Aliás, lá no Antigo Testamento, que é a pessoa de Jezebel. Quem é Jezebel? Ou quem foi Jezebel, nesse caso. Porque a pessoa em si, ela já não existe mais, graças a Deus, né? Então, em 1 Reis 16, a partir do verso 29, começa a história de Jezebel. E a história de Jezebel termina em 2 Reis 9, no verso 37. Segundo as escrituras, Jezebel era filha de Etibaal, né? O rei dos fenícios ou dos sidônios, conforme... nesse caso, ela era a princesa deles, dos fenícios, né? Dos sidônios. Mas Jezebel não era só princesa, mas ela também era sacerdotisa de Baal, né? Baal é uma identidade diabólica, maligna, tal como Mamon e Maloca. E as pessoas tinham Baal como deus deles. Sim, a Jezebel, nesse caso, ela era sacerdotisa de Baal. Mas a história não diz não só sacerdotisa, mas também ela era considerada naquela altura a mulher principal ou a esposa principal de Baal. E os fenícios tinham dois deuses que eu me lembro, né? Que era Baal, deus masculino, e Axera, que era deus feminino. Mas tudo mentira, tudo diabólico. Satanás é bom em mentira, em enganar as pessoas. Sim. Mas, como é que Jezebel entra no meio do povo de Deus? Como é que Jezebel entra em Israel, né? E se torna rainha de Israel através do casamento dela com Acabe. Em 1 Reis 16 diz que Acabe, ele sendo o rei de Israel, ele casa com Jezebel. E a palavra de Deus é tão bonita, tão clara, que a palavra de Deus diz assim que Acabe, ele cometeu ele foi o pior de todos os reis antes dele. E como se não bastasse o pecado que ele já tinha, ele ainda aumentou os seus pecados casando com Jezebel. Quer dizer que o ato do casamento de Acabe foi um pecado adicional na vida dele, né? O que também não fez Deus não considerar aquele casamento. Aquele casamento foi considerado, porque casamento é casamento, né? Foi ligado aqui na terra e Deus aceitou. Mas foi um casamento já em pecado, né? Então foi assim que Jezebel entra no meio do povo de Deus. Como a esposa de Acabe, ela se torna rainha de Israel.
Aí Acabe já vem quebrando um princípio e deixando de ser fiel a Deus no mandamento que Deus sempre deu ao povo dele, porque o mandamento continua, amém? O mandamento continua, Deus não mudou, a palavra de Deus é a mesma, que é que o povo de Deus não deve casar-se nem dar os seus filhos em casamento com outros povos que não adoram e que não servem ao Deus vivo, ao único verdadeiro Deus. E Acabe fez totalmente ao contrário. Ele casou com a Jezebel, né? Que era de uma outra cultura, que adorava os demônios e não o Deus verdadeiro. Então ele quebra esse princípio e Jezebel entra com a feitiçaria dela, entra com a doutrina dela diabólica, entra com a cultura dela, da terra dela, e aquilo automaticamente contamina tanto Acabe, que ele já era idólatra, né? Que ele já adorava, já de certa forma já servia Baal. E só piora. E como rainha, como rei, naquela altura o rei era como praticamente como um representante, ele devia ser um representante de Deus ao seu povo, um exemplo, um espelho, né? Deus, as pessoas deviam ver as qualidades do Senhor no rei. E aconteceu o contrário. Obviamente, aquela mistura, aquela falha de Acabe fez com que o povo se desviasse, fez com que o povo trouxe divisão, trouxe confusão no meio do povo e divisão posteriormente. E a divisão é uma das maiores armas de Satanás, porque Satanás ele conhece o princípio daquele princípio que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus Cristo diz que uma casa dividida ela não subsistirá, ela não subsistirá, ela não vai vencer nada porque ela está dividida. Então, esse princípio, esse casamento de Acabe trouxe a divisão e outras muitas desgraças no meio do povo de Deus, né? Uma das coisas que eu acabei de falar agora, que é o princípio da mistura, que Deus condena, né? Que é a junção do ímpio com um santo, que é a junção das trevas e a luz, e a Bíblia é bem clara que não existe relação entre a luz e as trevas, nunca vai existir, não existe relação entre um santo e um ímpio, não pode existir relação entre o mundo e a igreja. E quando eu falo relação, é mesmo intimidade, amém? Nós somos enviados no mundo para sermos luz, sal, para influenciarmos, para sermos representantes de Deus, trazermos o povo a Deus, e não para termos intimidade. E não existe relação entre Jesus e Baal, Jesus e ídolo. Não deve, nunca vai existir. E esse princípio da mistura, essa mania da mistura, que nós às vezes achamos isso normal, isso sempre traz a ira de Deus, sempre vai provocar a ira de Deus. O jugo desigual, a mistura ao santo e o profano, até porque o resultado do santo e profano sempre vai ser adultério, prostituição. Nunca vai sair algo original, algo puro, não. Vai sair sempre algo adulterado, porque nós pegamos o profano e o santo e tentamos misturar. E isso é abominação diante de Deus. Isso provoca a ira de Deus. E a Bíblia nos fala de muitos exemplos sobre isso. Por exemplo, quando nós vamos em Números 25, né? Quando o povo estava a caminho da Terra Prometida, chegaram em Siquém, acho que é Siquém, se eu já não estou em erro, depois meditem, amém? Número 25, a Bíblia diz que as filhas de Baal, né? As pessoas que serviam Baal naquela altura, naquele tempo, naquela cidade, convidavam o povo de Israel para irem comer. Eles comiam e se dobravam, assistiam aos seus cultos. Eu não vejo aí a Bíblia dizer especificamente que eles tinham relação sexual, casavam-se uns aos outros, não. Mas eles iam, cultuavam, assistiam ao culto deles e comiam. E por causa disso eles cometiam idolatria, acabavam por se cometiam, que é idolatria, não é?
E aquilo provocou a ira de Deus. E a Bíblia diz que morreu, acho que eram 24 ou 23 mil pessoas no mesmo dia que morreram por causa da praga que Deus mandou, por causa da mistura. Estão a ver a consequência da mistura, o tão grave é a mistura. E Deus não mudou, amém? Não é porque nós estamos no tempo da graça que Deus mudou, não. Deus não mudou, Deus é o mesmo e sempre vai ser o mesmo. Eu acho que nós é que temos que aprender a exercitar, a termos mais temor a Deus e procurar e orarmos a Deus para nos ajudar a ver Ele conforme Ele realmente é e levarmos a Deus mais a sério, amém? Porque Deus é santo. Então, é isso aí que aconteceu em Israel. A vinda de Jezebel trouxe com ela a idolatria dentro do povo de Deus, trouxe com ela a prostituição, tanto prostituição física como prostituição espiritual, trouxe seca. Nós vimos que por causa da idolatria, por causa do insulto que eles fizeram a Deus, depois do profeta Elias, o profeta Elias profetizou e era segundo a vontade de Deus, e eles ficaram 3 anos sem chuva. Isso significa que ficaram 6 anos sem produção, não havia comida, não havia água. Imagina 3 anos sem chuva, sem água, sem alimento. Então o povo começou a morrer. E e aquelas pessoas que não são fiel a Deus, é muito mais fácil no tempo de seca, no tempo de desespero, se entregam a ídolos, a porcarias. E foi isso que aconteceu. O povo ficou dividido. E nós vimos isso quando Elias ora, depois do sacrifício, né, que Elias fez a Deus, e Deus mandou fogo do céu, e Deus e Elias disse ao povo: vocês têm que escolher, ou Baal é Deus, ou Baal, ou o Senhor é Deus. Mas vocês não podem estar com os dois. Não, um ou outro. Por quê? Porque nós não podemos misturar Deus. Deus é santo. E como Ele é santo, Ele quer que nós também estejamos santos e nos separamos. Então, a Jezebel, ela trouxe essa confusão dentro do meio da igreja. Razão pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, lá em 2 Coríntios 6, a partir do verso 14 a 18, o Senhor nos diz que Ele abomina, amém? Ele abomina a junção entre o ímpio e o santo, e entre o ímpio e o santo, e Ele aconselha-nos a sair do meio deles. Por quê? Porque nós nos contaminamos. A idolatria, a prostituição, ela contamina tanto as nossas almas, o nosso espírito, como o nosso corpo. Não tem como nós nos envolvermos com esse tipo de coisa, de espírito, e nós não estarmos contaminados. A princípio podemos até não notar, mas a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não mente. Por isso é que o Senhor Jesus nos pede, o Espírito Santo nos pede: saiam do meio deles, não tocam nas suas coisas imundície. E venham a mim, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Não tem como nós sermos povo de Deus, nós sermos filhos de Deus, estarmos no meio da idolatria. Não tem como nós sermos povo de Deus, andarmos em prostituição. Não tem como. Primeiro temos que sair no meio deles, deixar de tocar as coisas imundícias, deixar as práticas imundícias, buscar a Deus. Só depois é que o Senhor vem no nosso meio, anda conosco, porque Deus é santo. Amém? Onde há idolatria, onde há prostituição, seja física, seja espiritual, Deus não está lá. O Espírito de Deus não está lá. Não vamos nos enganar. Deus não é mentiroso. O livro de Isaías diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não deixa o seu louvor, a sua glória ir ao ídolos. Não vai deixar, porque Ele é Deus. Não tem como. Então não vamos nos enganar. Amém? Uma perseguição que Jezebel trouxe. Ela, quando entra, ela começa a controlar o reino,
a reinar, ao invés de ser Acabe, já não era ela, mas já não era ele, mas era ela a reinar no lugar de Acabe. E nós vimos isso através do o Acabe começa a querer a vinha de Nabote, né? A Bíblia diz que Acabe foi para a sua casa, ele não queria comer, e deitado na cama, vira o rosto do outro lado. E a Jezebel vai e pergunta por que ele está assim, o que ele tem. Ele diz que a Nabote não quer vender a sua vinha para mim. E a Jezebel diz, eu vou resolver esse assunto. Então aí me mostra que, na verdade, quem começou a reinar no lugar de Acabe era a Jezebel, não mais Acabe. A Jezebel vai e usa o anel de Acabe e mata, e inventa aí um testemunho, não sei que, alguém para testemunhar, encontrar Nabote e mata o Nabote. Isso está nos mostrar o quê? Manipulação, controlo, controlo. E quantos hoje dentro das igrejas usam o nome de Deus, tal como Jezebel usou o anel, fazendo de conta que é o rei que está a mandar, mas não é. Quantos hoje usam o nome de Deus, usam alguns versos bíblicos, usam o nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo que é o Senhor que mandou, mas não é, para manipularem, para controlarem. E é isso que Jezebel começou a fazer no povo de Deus. E é isso que tem acontecido hoje no meio de muitas igrejas. Deus não nos mandou para nós controlar a vida um ao outro. Deus nos diz para nós nos amarmos uns aos outros, não dominar. E nós vimos muito dominadores hoje a quererem controlar o povo de Deus, manipulando o que é amor, mas não é amor, manipulando as pessoas para fazerem a vontade deles, não a vontade de Deus. Perseguir os servos de Deus, tentar silenciar os servos de Deus, para quê? Para promover o sistema diabólico, para promover a idolatria, a prostituição. Ela começou a trazer esse sistema agora de que você é livre de adorar, de fazer o que você tem, o que você quer, desde que você seja feliz. O importante é que você seja feliz. Como é que se diz? Como é que é essa palavra em português? Então, não sei como dizer, desculpa, meu português é bem pobre, mas o Senhor vai me ajudar. Já comecei a ler livros em português para melhorar o meu vocabulário. Então, eles usam da liberdade que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, nos deu, né? Para destruir, não para construir. É mais ou menos isso que a Jezebel fazia. Então, você tem liberdade, em vez da liberdade de trazer a vida, em vez da liberdade de fazer o bem, de usar a liberdade para o bem, não. Ela é para destruir, para te levar à morte. É mais ou menos isso que a Jezebel trouxe, e é mais ou menos o sistema que hoje também tem entrado dentro da igreja, amém? A nossa liberdade é para a glória de Deus, é para o bem, amém? Claro, quando está a falar de Jezebel, também está a falar de sedução, também está a falar de sensualidade, também está a falar de exagero, igreja, amém? Sensualidade não vem de Deus, sedução muito menos. Sensualidade não é. Deus fez nossos corpos belos, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, glória a Deus, mas nenhum tipo de vestimenta sensual, o falar sensual, andar sensual, seduzir, não vem de Deus, é diabólico, é de Satanás. Eu não vou estar vestida e mostrar o meu peito, a minha barriga, e dizer que eu fui motivada pelo Espírito Santo. Não, eu não vou estar a falar com alguém, tentar seduzir alguém com meus olhos, ou com a minha boca, com a minha maneira de falar, com a minha maneira de andar, e dizer que eu estou a ser motivada pelo Espírito Santo. Eu não vou estar a manipular alguém, a tentar fazer essa pessoa fazer o que eu quero em todo custo, usar todas as armas que eu tenho, e dizer que eu estou a ser guiada, ou que eu estou a ser motivada pelo Espírito Santo. Não. Onde é o Espírito do Senhor, há liberdade.
Isso é diabólico, isso é de Satanás. Satanás é que a sedução vem dele, amém? A sensualidade vem do Senhor, a beleza já não. Claro que também quando está a falar de Jezebel, está a falar disso. Exagero no vestir, exagero no falar. Pessoas muito espiritualizadas demais, querem espiritualizar tudo. Não. Nós somos seres espirituais, sim. Mas quando já existe muita espiritualidade, tudo é maldade, tudo é Satanás, tudo não, amados, amém? Mas Jezebel como sacerdote Baal, amém? Como sacerdotisa de Baal, fazia culto a Baal, fazia adoração a Baal, né? Agradava a Baal. E uma das principais formas que eu vi, que a Bíblia diz, o profeta Elias vai sugerir que eles fizessem aquele desafio, né? Para ver quem é Deus, qual é o Deus que falaria por meio do fogo. E na medida em que eles invocavam lá os seus demônios, os seus deuses, e o Deus deles, os tais demônios não respondiam, eles começaram a cortar-se, né? E saía sangue no corpo, claro. Então, aí está nos mostrar uma das formas de adoração, de oferecer culto a Baal, a demônios, cortes. Igreja, todo lugar onde você vai, onde você tem que cortar o teu corpo, derramar sangue, é diabólico, não tem nada a ver com Deus, amados. Seja quimbandeiro, seja médico tradicional, seja teu namorado, marido, não vamos fazer um pacto, uma aliança. Não é de Deus, é diabólico, é satânico, amém? Foge. Se você já fez, se arrepende, confessa ao Senhor, peça perdão, peça que o Senhor te lava no seu sangue, né? E não volte a praticar, comece a andar com Jesus Cristo, amém? Então, uma das formas de adorar o tal Baal era orgias, né? E quando está a falar em orgia, está a falar de cortes no corpo, sim. Orgia também tem a ver com práticas sexuais. Isso sexo em grupo, que é tanto com pessoas do mesmo sexo ou com pessoas de sexo oposto, que é uma das formas de agradar ou de cultuar Baal, adorar Baal e demônios. Só que, igreja, é assim. Sexo, de quem criou o sexo é Deus, amém? E sexo é santo. E só que o sexo fora do contexto, fora do princípio legais de Deus, fora da vontade de Deus, é alimento para demônios, é alimento para Satanás, amém? Sexo de forma ilegal é um dos principais meios de quais os demônios e Satanás se alimentam. Creiam vocês ou não, sexo é algo espiritual e é muito espiritual. É muito poderoso, tão poderoso que quando as pessoas se juntam sexualmente, podem trazer uma vida, amém? Então, quando há práticas de sexo, se você tiver a fazer de forma legal, diante de Deus, de forma santa, dentro de um casamento, com teu marido, de forma pura, é claro que a presença do Senhor está aí, os anjos do Senhor estão aí à volta. Mas se você tiver a fazer de forma impura, ilegal, meu irmão, os demônios também estão aí. E se o Espírito Santo nos abre os olhos para nós vermos as legiões de demônios que ficam ao nosso redor, a se alimentarem, a se alegrarem, a sugarem a nossa energia. Quando nós temos práticas sexuais de forma ilegal, vamos ficar com medo, vamos ter pavor, nós nunca mais vamos querer fazer sexo fora da vontade de Deus. E quando eu falo isso, não estou a falar só prática do acto sexual em si. Estou a falar de masturbação também. Estou a falar de pornografia também. Tudo isso são meios que o inimigo arranjou para ele se alimentar. Amém?
Então, era uma das formas que a Baal era adorado e continua a ser uma das formas que muitos têm adorado, alimentando, sacrificando a Satanás. Amém? Danças, mortes. Nós vimos, eles matavam de preferência crianças eram sacrificadas, né, a mortes e etc. Tal como Moloch, Deus Moloch, né? Enfim. E esse mais ou menos, não sei se eu esqueci alguma coisa falando sobre Jezebel em pessoa, não sei, mas o Espírito Santo me ajuda na minha memória em nome de Jesus. É mais ou menos isso. É mais ou menos essa a Jezebel em pessoa. Mas há uma coisa também que eu vejo em Jezebel, e é algo que muitos de nós nascemos com ele. Jezebel era uma mulher que nasceu com um dom de liderança. E alguns dons nós já nascemos com ele. As pessoas já nascem com ele. E eu vejo que a Jezebel é uma mulher que ela tem essa graça. Deus deu-lhe essa graça, o dom de liderar. E os dons o Senhor nos dá, mas nós é que decidimos como vamos usar. Se vamos usar para a glória de Deus, se vamos usar para a nossa glória, ou se vamos usar para Satanás, os seus demônios, né? E eu vejo uma mulher que nasceu com graça de liderança, que nasceu com sabedoria, porque há pessoas que nasceram para liderar, e há pessoas que nasceram para... vão ser liderados, amém? Eu acredito que ela era uma dessas pessoas que teve era um dom, uma graça mesmo, mas infelizmente era usado para o reino das trevas. Não vamos ser uma delas em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês mulheres que têm o dom de liderança, vocês mulheres que têm aquela autoridade que o Senhor vos deu, usam para a glória de Deus, usam para o louvor de Deus, com vossos maridos, na igreja, na sociedade, no teu trabalho. Seja mansa, lidere mesmo, use o dom que o Senhor te deu, mas na luz das Escrituras, na comunhão com o Espírito Santo, amém? Agora nós vamos estar falando do espírito de Jezebel, amém? Jezebel já morreu sei lá quantos séculos, mas aqui nós vimos o Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse 12, a partir do verso 18, 29, nós vimos Jesus Cristo a nos falar, a chamar a atenção à igreja, não só a igreja daquele tempo, mas todos nós que fizemos parte da igreja de Cristo, amém? Diz assim a palavra do Senhor, amém. E ao anjo de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituem e comem sacrifícios da idolatria. Vamos parar por aqui, amém? Então nós vimos que depois de não sei quantos séculos, não sei quantos anos, o Senhor Jesus Cristo vem aqui falar de Jezebel. E aqui o Senhor Jesus está a dizer à igreja, ele diz que essa igreja aqui, as escrituras nos diz que esta igreja tinha obra, tinha caridade, que é amor, não é? Tinha serviço, crescia, ela crescia nas obras, em serviço. Era uma igreja que tinha fé, tinha paciência. Que as suas últimas obras, como eu já disse, crescia, eram mais do que as primeiras, né? Mas aqui o Senhor está a dizer que tinha algo contra essa igreja. Que essa igreja, ela tolerava Jezebel. Igreja, nós estamos numa época nesse mundo que tudo é permitido. As pessoas querem permitir tudo, querem tolerar tudo, querem aceitar tudo. E como crente, você mesmo crente cristão, crente, não estou a falar crente mundano, não estou a falar crente religioso, porque também tem diferença dos crentes. Eu estou a dizer, você que é crente cristão, discípulo do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia não nos dá permissão para sermos tolerantes no mal, no pecado. A Bíblia não nos dá permissão para nós tolerarmos aquilo que Deus não tolera.
A Bíblia não nos dá permissão para nós sermos passivos no mal. Não estou a falar nas pessoas. Estou a falar mesmo na atitude do mal. Aquilo que não dá glória a Deus. Aquilo que Deus abomina. Deus nos diz, vão e vocês aceitam. Queremos ser mais misericordioso, mais compassivo do que o próprio Deus. Não. Amém? E ele aqui fala, vocês toleram Jezebel que se diz ser profetiza. Quando está a falar da tolerância, a tolerância, talvez alguns de nós não entendemos o que é tolerar e ser passivo no mal. A tolerância, ela está nos dizer de aceitar e conviver com algo que não deveríamos aceitar, que não deveríamos conviver. Isso pode ser ideias ou ideologia ou comportamento. É consentir sem se impor com algo que não se concorda. Você não concorda, mas também você não se impõe. Também não diz nada. Sabe que é errado? Mas também, tá tudo bem. Não, errado vai ser sempre errado, meus amados. Ainda que o mundo inteiro diga tá certo, mas se tá errado, se Jesus disse tá errado, tá errado. E essa é a nossa maior luta nessa época, porque agora tudo é aceitável. E o sistema quer nos obrigar a aceitar aquilo que é inaceitável. Não pode. Aqueles toleravam a mulher que se diz Jezebel. Sabiam, alguns mesmo sabiam, é feiticeira. Até as profecias do espírito de adivinha. Até as visões é de mentira, é de Satanás, porque Satanás dá visão. Satanás fala, Satanás tem voz. Por isso é que Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, porque tem muitas vozes nesse mundo. Tem a nossa própria voz, tem as vozes dos nossos antequeridos, nossos amigos, nossas famílias. Tem a voz dos demônios, tem o próprio Satanás. Falam, dá visão, traz profecia. Aí tinha pessoas, eu acredito, que até tinham o mesmo discernimento. É Jezebel que está a ensinar. É Jezebel que está a falar. É espírito de adivinha que está aqui a adivinhar. Esses sinais são sinais dos magos. É magia. Mas não se posicionavam. Não se impunham. Toleravam, eram passivos, aceitavam. Só que o que eles não sabiam é que eles também estavam a pecar. Porque o pecado não é só fazer o errado. O pecado também é o bem que você sabe que tem que fazer, mas não faz. É pecado. Eles também estavam a pecar. E a Bíblia nos fala uma coisa lá no livro de Romanos, eu guardo aquilo no meu coração. Digno de morte não é só aqueles que fazem, mas aqueles que não fazem, mas também concordam. Concordam, você concorda? Não está fazendo, pai, não é problema dele, pecado é dele, não tá fazendo, eu não estou a fazer, eu estou tudo bem. Não tem muito crente assim, mas está concordando, mas pode fazer. Eu não faço, mas também não se impõe. Não, nós somos crentes, vamos ser mesmo crentes de verdade, amém? Vamos ser discípulos de Jesus, não vamos ser essa lenga-lenga aí, essa sanzala que tem acontecido, essa mistura aí diabólica, depois querem confundir todo mundo com todo mundo, não. Nós somos santos, igreja de Cristo, amém? Nação eleita, povo santo, escolhido de Deus, vamos nos posicionar. Esse é o tempo, porque se nós não nos posicionarmos, aqui mesmo nesse capítulo, o Senhor Jesus Cristo está a dizer, ele vai julgar não só a Jezebel, mas todos aqueles que estão com Jezebel, concordam com Jezebel, podem até não fazer o que a Jezebel faz, mas são passivos com Jezebel, serão julgados, seremos julgados. Por isso vamos se posicionar. Tá julgar. É muito radical. Eu, por exemplo, já ouço muito isso. Desde que, sabe, tô bem como o Senhor. Porque o importante é antes de você estar bem com os homens, primeiro esteja bem com Deus. Amém? Primeiro Deus, depois os homens. Porque se você está bem com os homens, mas está mal com Deus, meu irmão, estás perdido. Então procura estar bem primeiro com o Senhor.
Andar em integridade com o Senhor e com os homens e diante dos homens é importante. Agora, essa coisa de aparecer aí tem que agradar os homens, não. Quem serve a Deus vai ter que desagradar os homens. Vamos parar com essas brincadeiras. Andamos a brincar muito de ser cristão. Então, não vamos ser tolerantes. Não vamos tolerar o mal. Pecado é pecado. Não vamos ser passivos com o mal. Até porque isso é falta de temor a Deus. A Bíblia diz que temer a Deus é odiar o mal. Todo aquele que teme e ama a Deus, meu irmão, vai odiar o mal. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, tem a característica de Deus dele, o caráter de Deus dele, vai mesmo odiar o mal, vai odiar o pecado. Não tem como. Você que tem o Espírito Santo ok, diante do pecado, diante do mal, tá tudo bem. Não, isso não existe. Então, Deus não nos concede liberdade para tolerarmos o mal nas nossas vidas. Nem de forma individual, nem de forma coletiva na congregação, na igreja. Não vamos ser passivos, não vamos ser indiferentes com o mal. Não vamos normalizar o pecado, não vamos normalizar aquilo que Deus condena, aquilo que Deus não aprova, nós não vamos aprovar. Amém? Amém. Que se diz profetiza, significa que ela não é profeta, ela é adivinhadora, ela é bruxa, ela é feiticeira, infiltra-se no meio dos santos, é isso que eles fazem agora. E essa Jezebel aqui, atenção, está escrito no feminino, mas não é só feminino. Tem muitos bruxos aí, com espírito, muito homem aí com espírito de Jezebel, sensuais, no falar, no agir, no comportamento. Não está a dizer que são gays, não vamos entender que está a falar que são gays, não. Espírito de Jezebel mesmo. E muitos homens aí adivinharem, são o mesmo homem, mas estão com o espírito de Jezebel, então é tanto ela como ele, amém? Se dizem profetas, mas não são, são adivinhadores, são bruxos, amém? São feiticeiros, são macumbeiros, deviam estar lá nos matos, mesmo andarem nua, fazerem macumba, fazerem bruxaria, mas não. Saíram de lá, pegaram na Bíblia, decoraram lá uns versos bíblicos. A sua maioria são inteligentes, falam coerentemente. Não é eu aqui a lutar com português e procurar palavra para vos falar. Não. Falam bem. Venham vos enganam, porque teve uma visão. Quem disse que toda visão que eles já não têm de Deus? A Bíblia é bem clara. Nós depois vamos entrar nesses detalhes. Pessoas que profetizaram com espírito de adivinha, pessoas que falaram com os mortos, coisa que aconteceu, coisa que vai acontecer, mas não era espírito de Deus. Espírito de morto, espírito de família, espírito de feitiçaria, não tem nada a ver. Então vos enganam, fazem de conta que são profetas, mas não são. E hoje então com as mídias, misericórdia. Misericórdia. Eu outro dia aí, também não sei quem me mandou, porque geralmente eu não gosto muito do TikTok, porque é muita distração. Quando você dá conta, estás lá, já passou 1, 2 horas. Eu odeio isso. Eu gosto de usar o meu tempo bem. E uma vez eu estava lá nessa brincadeira e eu vi alguém, de repente veio um vídeo. Olha, há pessoas a adivinharem. E os burros lá mesmo, desculpa, é mesmo isso que muitos de nós somos. Aceitarem, acharem que é profecia. Sim, pai, profetiza. Sim, pai. E o senhor tentava adivinhar, falava uma coisa, falava outra. Não, pai, não é. Já tá adivinhar errado. Mesmo tá adivinha, tá profetiza, profecia. Já tá errado, não tá acertado. Não sei já. Tá mesmo lá também à espera. Não, sinceramente, a nível de distração e a nível de burrice, Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Pronto, é isso aí. Adivinham mentira, não tem nada a ver. São mesmo tipo os quimbandeiros. O espírito é o mesmo espírito que está neles é o espírito de quimbandeiro. A única coisa é que o quimbandeiro pelo menos é sincero. Você vai lá, ele tá te falando, eu sou quimbandeiro, eu sou mesmo do town, é? Mas eles não. Eles vêm dizendo que o Senhor que lhes enviou, mas o Senhor não lhes enviou. Vem dizendo que o Senhor é que lhes falou, não lhes falou nada. Amém?
uns adivinham, outros também não têm não tem, né? Não tem pacto com o inimigo ou não tem, não estão na feitiçaria de forma profunda, mas trazem, adivinham, querem adivinhar, tipo, trazerem, como é que eu posso explicar isso? Não fazem ainda a prática de feitiçaria, mas já tentam exercitar a mente deles e terem adivinhações, né? Adivinhar, trazerem imagem na mente. Essa é uma coisa, só Deus, misericórdia, mas depois nós vamos estar a entrar nesse detalhe, amém? E outra coisa aqui que a gente tem que considerar aqui, a palavra de Deus é a palavra de Deus, é Deus falando, mas eu sempre gosto de considerar também quem está a falar, amém? A Bíblia foi escrita pelos homens cheios do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus é Espírito, é vida, é mesmo próprio Deus. Mas eu considero, prefiro, tenho esse cuidado. Quem que está a falar? Neste momento, quem está a falar é o Senhor Jesus Cristo, a própria palavra que está a falar com a igreja, que está a chamar a atenção à igreja, que está a mostrar o erro da igreja, que é a tolerância ao espírito de Jezebel, ao espírito de adivinha, ao espírito de feitiçaria. Ele está a dizer, vocês, ao espírito de prostituição, que leva o povo a adulterar, que leva o povo a se prostituir, amém? É o que o Senhor está a dizer aqui. Então vamos levar em consideração que é o Senhor Jesus Cristo que está a falar. Não é o que estou aqui, não é minha palavra, é Deus, amém? Levam a sério em nome de Jesus, não levam a palavra de Deus como se fosse dos homens, porque vocês gostam muito de ver se fosse aqui um famoso ou sei lá quem é, uma pessoa, como são fanáticos. Esse cristianismo de hoje, fanatismo, já. É Jesus, é a palavra de Jesus, amém? Amém. Se intitula profeta, mas não é, né? E agora todo mundo quer ser profeta. Ninguém quer limpar o chão da igreja. Ninguém quer servir, fazer café na igreja. Todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ver, quer adivinhar. Vocês, Deus tem misericórdia, amém? Mas Deus não o chamou, Deus não o separou, Deus não o enviou, Deus não mandou, amém? Não é de Deus. Eu gosto das cartas de Paulo. Quando eu leio, eu presto muita atenção a como ele se apresenta. E uma das maneiras como Paulo se apresenta, por exemplo, que eu notei no livro de Gálatas, e se vocês meditarem o livro de Gálatas, vais ver que o Paulo, ele chama atenção ao livro de Gálatas ao erro por causa do legalismo, né? E o legalismo que eles tinham e como eles haviam começando bem e de repente estavam a terminar mal. Isso por quê? Por causa da infiltração dos falsos profetas. Amém? E ele diz assim, depois nós vamos entrar nesse detalhe, que o Espírito Santo me faça lembrar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Por quê? Porque há muitos apóstolos, profetas, pastores, homens que se dizem homens de Deus, que não são da parte de Deus, que não são da parte do Senhor Jesus Cristo. São da parte dos homens, são enviados pelos homens e estão por homens, pelos homens. Por isso é que eles, quando vêm vos apresentar um evangelho, eles vos apresentam um evangelho carnal, um evangelho que vos alegra, que alegra vossas carnes, que vos anima, porque eles não estão aí para agradar a Deus, mas para agradar os homens. Amém? Esses falsos profetas são assim, que têm o espírito de Jezebel, são assim. São profetas que vêm da parte dos homens. Falam sobre os homens, falam dos homens, falam carnalidade, ensinam legalismo. Você vê, de repente, você já viu, por exemplo, há pessoas. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei um tempo, né? Sem ir para a igreja. E uma vez eu fui convidada. Fui num grupo. E nesse grupo, convidaram para fazer parte, para assistir um culto. Até foi mesmo só um culto que me convidaram para assistir. E de repente eu depois de um tempo eu notei, desde que eu fiz parte daquele grupo, meus amados,
eu fiquei fraca espiritualmente. A meditação, eu meditava na palavra. Olha, eu amo a palavra de Deus. Eu amo oração. Eu, às vezes, antes disso acontecer, quando eu orava, eu tinha que pôr alarme. Tipo, daqui a 2 horas, tenho que terminar a oração. Ou daqui a 1 hora, porque eu vou trabalhar. Porque senão eu vou orar, nem vou dar conta. O tempo passa. A palavra de Deus, meditação todos os dias. De dia e de noite. De dia e de noite. Quando eu comecei a fazer parte daquele grupo, enfraqueci. Eu até nem tinha dado conta. Só que depois, como o Espírito Santo, graças a Deus, depois o Espírito Santo me mostrou. Eu disse, não, Senhor, eu estou muito fraca. Estava cansada, estava sem energia. Afinal, era o quê? Conexão. Você já viu o crente assim? Começou bem, de repente está acabando mal. Vê onde você está conectado. Vê onde você está conectado. Tem grupo, tem pessoas que nem é para você entrar com ele em comunicação, que nem é para você se juntar. Eles sugam a tua energia. Mas graças a Deus me arrependi, graças a Deus estou aqui, graças a Deus, né? Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, Espírito de discernimentos. Então, é mais ou menos isso que eles fazem há muito tempo. Pessoas que vão lá com graça. De repente, foste lá, já não tem mais prazer na palavra de Deus, já não tem mais prazer em oração. Agora a oração você tem que depender do homem de Deus. Eu, graças a Deus, não cheguei nesse nível, nem vou chegar no sangue de Jesus Cristo. Oração tem que depender do homem de Deus. Sonho tem que estar toda a lhes contar. Sonhaste assim. Quer dizer, você fica totalmente dependente dos homens. Maldito homem que confia no homem, que depende totalmente do homem. Não podemos depender do homem, nossa dependência é de Deus. Há pessoas que chegam lá com dom realmente de profecia, com dom de sonhos, com dom de evangelismo. De repente chegaste lá, olha, já não sonhas mais? Já não, evangelismo, já perdeste o ânimo? Acabou. Por quê? Por causa do espírito que está neles. Cuidado. Amém? Vamos ter cuidado. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O espírito de Jezebel. Lembrando que Satanás veio para roubar, destruir e matar. É isso que ela faz. Ela entra para roubar. Começa. Vocês que têm graça. Vocês que têm chamado, começam a vos roubar os vossos dons, apagar a vossa luz, destruir o vosso relacionamento, a vossa intimidade com Deus. E depois que vos matam, morrem, primeiro morrem espiritualmente. E alguns morrem mesmo fisicamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos nos levantar. Vamos nos levantar no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Satanás não está para brincadeira. Amém? Ele sabe que o fim dele está a chegar. Só nós, o crente, é que não entendemos ainda. Ou que não levamos isso a sério. Mas ele sabe. O meu fim está a chegar. E ele está apressado. Vamos também nos apressar na obra, na santidade, na pureza. Vamos nos apressar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Esse Espírito ensina. O Senhor Jesus Cristo fala assim, com seu ensino, ele ensina, ele é o Espírito, amém? Vamos a falar do Espírito, o Espírito de Jezebel. Ele ensina e engana os meus servos. Ele ensina o quê? Ensina mentira, ensina heresias, levando os servos de Deus no engano. Não deixa Satanás te ensinar, meu irmão. Não ouve a voz do inimigo. São ensinamentos que vêm do erro, do espírito maligno, espírito de mentira. 1 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos, ele diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão-se da fé. Darão ouvidos, né? Nesse caso, vão obedecer, né? Os espíritos enganadores, doutrinas de demônios pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria mente. Então, ele está dizendo que nos últimos tempos, sim, já estamos nos últimos tempos, muitos vão se afastar da fé de forma liberal, consciente. Epa, esse evangelho aqui para mim é muito duro, vou ir no evangelho mais fácil. Não, essa igreja aqui não é muito que, vou ir naquela mais animada. Meus irmãos, fazem isso.
As pessoas vão se afastar. Outros de forma consciente, outros de forma inconsciente. Manipulados, levados mesmo, espírito de Satanás, vão se apostar, vão se apostatarão da fé, vão abandonar a sua fé, vão dar ouvidos. Essa parte aqui que vem agora concordar com o que o Senhor Jesus está a dizer. Ensina o meu povo. Ela ensina e o povo dá ouvido. A quê? A espíritos enganadores. Os espíritos falam, meus irmãos. Eu depois vou falar meu testemunho aqui. Espírito, eu própria já ouvi e não ouvi através de pessoas. O tais espírito tormento. Os espíritos têm vozes, falam. Espíritos ensinam. Agora cabe você. Você vai decidir lhes ouvir ou não, desobedecer ou não. É o que o Senhor está dizendo aí. Ensina os meus servos. Meus servos fazem o quê? Ouvem e obedecem os espíritos enganadores, doutrina de Satanás. Sabe o que é doutrina de Satanás, meus irmãos? Doutrina de Satanás. Essas imposições imposição de mão, atenção. Uma coisa que nós temos que entender. O inimigo, nós temos que entender como é que o inimigo age, amém? O inimigo, ele se levanta contra tudo que é Deus e que é para adoração, louvor a Deus, né? Ele se levanta contra e profana. Ele tem prazer em profanar as coisas de Deus. E ele usa, muitas das vezes, ele usa aquilo que por exemplo, as doutrinas santas, aquilo que é santo mesmo, aquilo que a doutrina é santa, ele usa agora para profanar, para o mal. Por exemplo, o princípio da imposição de mão, oração e outras coisas, mas é algo bíblico. Então, mas o que ele faz? Ele agora usa aquilo, essa doutrina, por exemplo, a imposição de... Depois vou estar aqui a falar disso detalhadamente. Doutrina de Satanás, uma imposição de mão, orações, mandar de volta, back to sender, em inglês, mandar de volta, orarem em nome de Deus, dos seus pastores, profetas, whatever. Depois eles falam, imaginem que vocês estão lá no campo do inimigo, lá no feiticeiro, lá não sei aonde. Você, com a tua Bíblia, começa a lutar. Isso é diabólico, isso é doutrina de Satanás. A luta não é nossa, a luta é no Senhor. E nós oramos, é o Senhor que luta. Vai nas escrituras, desde o Gênesis até Apocalipse, você não vai ver o povo de Deus a lutar. É Deus que luta por eles. Até mesmo quando são derrotados, é mesmo Deus que lhes põe na própria derrota. Doutrina de Satanás, profecias diabólicas divinas. Ungir sem permissão de Deus. Querem ungir qualquer pessoa. Hoje qualquer um quer ter um ministério. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Ministro não sei o que, ministério não sei o que. Às vezes uma igreja tem 10 ministérios. Ministério Paulo, ministério João, ministério Antônio, ministério Pedro, ministério Maria. Onde é que está isso? Mas isso é o que é, senão somente idolatria. É idolatria, é buscar exaltação própria, sabe? Sede de ser reconhecido, ser famoso. Tudo isso, síndrome de Lucifer, de Satanás. Também vou sentar aí, também vou reinar. Cuidado, vamos ser pessoas simples. O princípio do amém eu recebo. Depois vou estar falando desse sistema mais detalhadamente. Toca no ecrã, não existe barreira em distância, cuidado. Realmente, coisas espirituais não existem. É por isso que você já tem que receber mesmo feitiço à distância. Eu também escapei. Se Deus tivesse misericórdia de mim. É por isso que eu estou aqui. Deixa só. Línguas, falar em línguas. Falaram que todas as línguas que vocês ouvem aí é língua dos anjos. A maioria deles aí nessa igreja é língua dos demônios. Línguas satânicas, mesmo diabólicas, vos amaldiçoar. E vocês acharem, não, é Espírito Santo, aqueles reboliços, aquelas danças sensuais, diabólicas, malignas, que Deus tem misericórdia de nós. Pessoas com mais de 10 mentores. Ei, vocês, Deus nos ajuda, Por isso são confusos. Sangue de Jesus tem poder, vários líderes, enquanto que você só precisa no máximo Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, teu principal líder. E o líder, e a tua igreja, o teu pastor, acabou.
Você não precisa de muito, não, para você se tornar uma... Na Bíblia, as Escrituras, o Espírito Santo. Pessoas dependentes de homens, não sei como, meu Deus, misericórdia, o sistema de controle, manipulação, muitas vaidade, idolatria, exaltação própria, já falei disso. Repassão, tenha misericórdia. Pessoas mortes consecutivas dentro das igrejas, onde os tais pastores, não está a falar aqueles que até se formaram, tem boa graça, porque tem boa pastor mesmo já com isso, não está aí porque é dinheiro, não, está mesmo a servir por paixão, pela graça, é mesmo chamado, mas uma boa parte deles nesse tempo que nós vivemos, Deus deles é o ventre, é a barriga, estão à procura de dinheiro, é dinheiro mesmo, são motivados pela ganância, dinheiro, dominadores, pastoream por ganância. Infelizmente. E eles ficam cada vez mais ricos, a igreja cada vez mais pobre, não sabem o que é fazer obra social. Prostituição, miséria dentro da igreja, imoralidade sexual todo tipo, pastores a dormirem com as suas ovelhas. Alguns até dormem com pessoas do mesmo sexo, porque pai espiritual. Vamos falar sobre tudo isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se aquela altura não, se aquele tempo não fosse abreviado, diz a palavra de Deus, todos nós íamos se perder. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Atenção. Atenção àqueles homens de Deus que estão sempre a viajar. E na Nigéria. E no Ghana. E sei lá onde. A busca de poder. Não existe isso. O cristianismo em Deus não existe. Poder, graça, autoridade em Cristo é a consequência de uma vida de santidade, de uma vida de pagar o preço de submissão total a Deus, uma vida de morte. Todos os dias você morre, o teu ego morre para que Jesus Cristo viva em ti, a vida de Cristo seja se manifestada em ti. Atenção, vamos buscar feitiço. A única coisa que a pessoa pode transmitir um para o outro, assim, do nada, feitiço, mesmo feitiço. Usam lá, porque Eliseu, Elias, depois nós vamos falar sobre isso de forma detalhada. Mentira deles. Atenção, Satanás usa a palavra de Deus para enganar. Lembram lá quando o Senhor Jesus foi mandado no deserto? Através do Espírito Santo foi levado ao deserto. Quando ele foi tentado pelo Satanás, ele usou a própria palavra de Deus para manipular o Senhor. Graças a Deus, o Senhor também por aí a própria palavra, conhecer a palavra. Por isso, muitos de nós somos enganados, levados na conversa do inimigo, porque não conhecemos a palavra. Vocês vão ver, depois vamos falar sobre Elias e Eliseu aqui, para virem aqui que nos mentir, porque tem que passar. É feitiço. Ah, não, vos passa feitiço. Eu também já me tentaram. Já escapei, se não fosse a graça de Deus. Se eu não amasse Jesus Cristo em espírito, na verdade, seria uma grande bruxa também. Essa hora aí havia mesmo... sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, o seu amor.